Bem-vindos! Hoje a gente vai analisar uma história, assim, de conflito, orgulho tribal e uma senha mortal, lá do livro de Juízes, no Antigo Testamento. Isso. As nossas fontes são duas bíblias de estudo que, além do texto, trazem comentários que ajudam a gente a decifrar o contexto da época. Aham. A nossa missão aqui é entender um episódio brutal de guerra civil, as dinâmicas humanas por trás disso tudo e descobrir como a pronúncia de uma única palavra podia selar o destino de milhares de pessoas. E não é só isso. A gente vai olhar também o que vem depois da violência. A narrativa tem um contraste fascinante entre esse líder de guerra, o Jefté, e os que vieram depois dele, Aham. que eram focados em família, em prosperidade. É um olhar, sabe, sobre diferentes modelos de liderança numa era de puro caos. Perfeito. E é crucial a gente lembrar o cenário aqui. O período dos juízes era tipo o Velho Oeste de Israel, não é mesmo? É exatamente essa a imagem. Não tinha rei, não tinha uma capital, um exército unificado. Nada. Era um caos de tribos rivais, cada uma por si. Entendi. A lealdade era local, não era nacional. E é por isso que uma briga entre tribos, como essa que a gente vai ver, podia virar uma guerra civil tão fácil. Faltava uma autoridade central para apagar o incêndio. Exatamente. Ninguém para apartar a briga. Certo. Com esse cenário caótico em mente, então, vamos para a história. Tudo começa com a tribo de Efraim, que está, assim, furiosa com um líder militar chamado Jefté, da região de Gileade. A cena já abre com os homens de Efraim em pé de guerra. Eles cruzam o Rio Jordão e vão direto a confrontar o Jefté. E a acusação é direta e, nossa, incendiária. É muito agressiva. Eles dizem, porque você foi lutar contra os amonitas e não nos chamou, a gente vai queimar a sua casa com você dentro. Quer dizer, chegar falando isso não é exatamente um bom quebra-gelo, né? Definitivamente não. E é importante notar que essa não era a primeira vez, sabe? A tribo de Efraim já tinha demonstrado esse tipo de orgulho ferido antes. Ah, é? Sim, eles se consideravam uma tribo proeminente, descendentes de José, um dos filhos mais importantes de Jacó. Eles se sentiam no direito de serem incluídos e, se possível, de liderar todas as grandes batalhas. Entendi. Eles já tinham tido um atrito bem parecido com outro juiz, Gideão, um tempo antes. E como o Jefté reage a essa ameaça de morte? Porque é uma ameaça de morte. Exato. Ele não recua nem um centímetro. Ele basicamente diz que a acusação é mentira. Ele afirma, olha, eu e meu povo tivemos um conflito enorme com os amonitas. Eu chamei vocês, mas vocês não vieram me ajudar. Isso. Quando eu vi que vocês não viriam, eu arrisquei a minha própria vida, fui pra luta e Deus me deu a vitória. Por que vocês estão vindo agora pra lutar contra mim? Ele joga a culpa toda de volta pra eles. E a resposta dele é lógica, mas é zero diplomática. E as notas de estudo apontam um contraste crucial aqui. Como eu mencionei, o Gideão enfrentou uma queixa idêntica de Efraim. Certo. Mas Gideão usou astúcia, ele usou lison, ele acalmou os ânimos dizendo algo tipo: ah, o que eu fiz em comparação com o que vocês fizeram, a glória final é de vocês. E funcionou. É como o orgulho deles. Acalmou exato. Entendo que a resposta do Jefté foi um confronto direto. Mas ele não tinha razão. Efraim o ameaçou de morte. A diplomacia do Gideão teria funcionado contra uma ameaça tão explícita ou teria parecido fraqueza? Essa é a grande questão. Jefté era um homem muito diferente do Gideão. Ele era filho de uma prostituta, foi expulso de casa pelos próprios irmãos. Ele foi forjado na adversidade, se tornou o líder de mercenários. Ele não era um aristocrata? De jeito nenhum. Para ele, uma ameaça de morte se responde com força, não com palavras doces. A diplomacia talvez nem estivesse no repertório dele, sabe? Ele respondeu na única linguagem que ele e os acusadores pareciam entender, a da força. Ele não tenta apaziguar. Não. Ele rebate a acusação com fatos e se prepara para a briga. E essa falta de diplomacia, ou talvez a recusa em parecer fraco, joga lenha na fogueira. Muita lenha. A tensão explode. Jefté reúne os homens dele, os gileaditas, e uma batalha acontece. Uma guerra civil entre israelitas, tribo contra tribo. E o resultado é rápido e decisivo. Os gileaditas derrotam os efraimitas.
E tem um detalhe nas fontes que parece ter alimentado essa fúria dos gileaditas de um jeito bem particular, né? Sim, tem. Aparentemente, os efraimitas insultavam eles direto. Eles os chamavam de fugitivos de Efraim. O que isso significava exatamente? Parece um xingamento meio vago. Ah, mas era muito mais que um xingamento. Era um ataque à identidade deles. Gileade era uma região espremida entre os territórios das grandes tribos, né? Certo. Chamar os gileaditas de fugitivos de Efraim era basicamente dizer: vocês não são uma tribo de verdade. São só o resto da nossa, um bando de renegados sem terra nem honra. Nossa, que pesado. Para um povo cuja identidade estava totalmente ligada à tribo e à terra, essa era a ofensa máxima. Era como apagar a existência deles como um povo. Então a raiva era pessoal, era profunda. Imagino que a vingança foi igualmente brutal. Foi. Como eles garantiram que os efraimitas pagariam por essa ofensa e não simplesmente fugiriam de volta para o seu território? É aí que a história toma um rumo sombrio e genial, do ponto de vista estratégico. Depois da vitória no campo de batalha, os gileaditas não se dão por satisfeitos. Não. Eles agem rápido e tomam o controle dos vales do Rio Jordão, que eram os pontos de passagem rasos. A única rota de fuga para os sobreviventes de Efraim. Eles criaram uma armadilha mortal. E para identificar o inimigo no meio daquele caos, eles não usaram uniformes ou bandeiras. Eles criaram um teste de pronúncia. Exato. Quando um soldado em fuga chegava na margem do rio, os guardas de Gileade perguntavam: "Você é de Efraim?" Claro, a pessoa negava para salvar a vida. Lógico. E então vinha o teste final. Os guardas diziam: "Então diga Shibolete." O que é fascinante aqui é que se trata de um teste puramente fonético. A palavra hebraica shibolete pode significar espiga de grão ou corrente de água. O que é bem irônico, né? Muito irônico, dado que eles estavam à beira de um rio. Mas o significado da palavra não importava. O que importava era o som. E por que essa palavra especificamente? Porque os efraimitas, por causa do dialeto regional deles, não conseguiam pronunciar o som x, sabe? O som de x em inglês ou o nosso x de xícara. Eles não tinham esse fonema na fala deles. Simplesmente não tinham. Então, em vez de shibolete, a pronúncia deles saía como cibolete. Essa pequena diferença, um X contra um S, era a sentença de morte. Quem falhava no teste, quem dizia cibolete, era imediatamente identificado como inimigo e executado ali mesmo, nas margens do Jordão. É isso. O resultado, segundo as fontes, foi um massacre. 42 mil efraímitas mortos. É um número espantoso, decidido pela forma como uma única palavra era dita. O número pode ser simbólico, né, para dizer uma grande quantidade, mas a brutalidade do método é o ponto central. Isso revela o quão profundas eram as divisões, não só tribais, mas também culturais e linguísticas dentro do próprio povo de Israel. Uma variação de sotaque virou um marcador de identidade. Para separar nós contra eles da forma mais letal possível. Não tinha espaço para nuance. Ou você era um dos nossos, ou era o inimigo. E a sua fala te denunciava. Mas essa diferença de dialeto entre as tribos era comum, eles mal conseguiam se entender no dia a dia. Provavelmente conseguiam se entender na maior parte do tempo. Assim como alguém de Portugal entende alguém do Brasil. Mas as diferenças eram perceptíveis e, pelo visto, bem conhecidas. Entendi. O que essa história mostra é como uma diferença cultural que seria inofensiva pode ser transformada numa arma em tempos de conflito. O sotaque virou um uniforme que não dava para tirar. É um pensamento assustador. Então, depois dessa vitória sangrenta, dessa demonstração brutal de poder, o que acontece com Jefté? Ele se torna um grande rei? Longe disso. Jefté, o herói de guerra, julgou Israel por só 6 anos. Um período relativamente curto, sabe? Especialmente para os padrões da época. Bem curto. Ele morreu e foi sepultado na cidade dele, em Gileade. Fim da história dele. Mas o texto bíblico não para aí. O que vem a seguir é tão revelador quanto a própria batalha. Talvez até mais. A narrativa muda de tom completamente. Certo. Exatamente. A narrativa faz uma justaposição deliberada. É como se o autor quisesse que a gente comparasse. Certo. Após a morte de Jefté,
O texto apresenta os juízes que vieram depois. E o contraste é gritante. Primeiro vem Ibçan, da cidade de Belém. Ele julgou por 7 anos, um pouquinho mais que Jefté. E o texto não diz nada sobre as batalhas dele. Nenhuma conquista militar? Nenhuma. A única coisa que a gente fica sabendo sobre ele é a família. Ele tinha 30 filhos e 30 filhas. E tem um detalhe crucial. Ele casou todos eles com pessoas de fora do seu clã. Exato. Em outras palavras, ele estava ativamente construindo pontes. Casamentos naquela cultura eram alianças políticas e sociais, né? Com certeza. Ele estava tecendo uma rede de paz e cooperação entre diferentes grupos, o exato oposto da Guerra Civil de Jefté. Precisamente. O legado de Ibçan não foi medido em inimigos derrotados, mas em alianças construídas. Depois dele vem Elon, o Zebulonita, que julgou por 10 anos. A gente não sabe muito sobre ele, mas a própria longevidade do governo já sugere um período de estabilidade. E depois temos Abdon. Isso. E a descrição de Abdon é quase cinematográfica. 40 filhos, 30 netos e 70 jumentos. Parece um detalhe aleatório, mas nas fontes um detalhe assim nunca é por acaso, né? Nunca. Os 70 jumentos são um símbolo poderoso de grande riqueza e status quase real na época. Eram os carros de luxo da época. Exato. E ter uma comitiva familiar tão grande e tão bem equipada indicava uma paz e uma prosperidade profundas no território dele. A preocupação não era a guerra, mas sim quem pegaria o melhor transporte para o trabalho. Então o que a gente tem é a história do Jefté, que foi curta, violenta, terminando numa guerra fratricida. Isso. E logo em seguida as histórias de Ibçan e Abdon, com governos mais longos, pacíficos e cujos megados foram medidos em filhos, alianças e prosperidade. O que a narrativa faz aqui é genial. Ela nos força a redefinir o que é sucesso. Jefté venceu a guerra contra os amonitas. Ele foi um libertador, mas o legado interno dele foi um massacre e um governo curto. Certo. Os juízes seguintes não têm nenhuma batalha famosa, mas seus legados são paz, alianças e prosperidade. O texto está basicamente gritando o que é mais valioso: um herói que destrói parte do seu próprio povo ou um diplomata que o constrói. Mas essa paz construída por eles era duradoura ou era só um adiamento do próximo conflito inevitável naquele velho oeste? Essa é uma pergunta excelente. No contexto do livro de Juízes, a paz nunca é permanente. O ciclo é sempre de ordem, caos, libertação e ordem de novo. A paz de Ibçan e Abdon provavelmente era local e temporária. Mas a questão que o texto levanta é sobre o ideal de liderança. Jefté foi eficaz contra um inimigo externo, mas sua liderança interna foi desastrosa. E os outros? Os juízes que o seguiram podem não ter tido vitórias espetaculares, mas eles presidiram sobre períodos de crescimento. A mensagem implícita é que, embora a força militar seja necessária às vezes, a verdadeira construção de uma nação vem pela paz, pela diplomacia. Certo. Vamos recapitular o que vimos até aqui. A gente analisou como o orgulho tribal de Efraim, ferido por não ter sido chamado para a batalha, levou a um confronto devastador. Sim. Vimos como a resposta dura e não diplomática do Jefté escalou a violência, num contraste bem forte com a abordagem de outros líderes. E, claro, a parte mais marcante. Como uma diferença de dialeto, a incapacidade de pronunciar Shibolete se tornou uma arma de extermínio em massa. Revelando as profundas fissuras culturais dentro de Israel. Exatamente. E, finalmente, a gente observou o contraste que a narrativa construiu com cuidado entre Jefté, um líder definido pela guerra, e outros como Ibçan e Abdon, definidos pela construção de famílias, alianças e pela paz. O que nos mostra que, mesmo numa era caótica, havia diferentes caminhos e visões para a liderança. O sucesso não era medido só pelo número de batalhas vencidas. Exatamente. A história questiona se a vitória a qualquer custo vale a pena, né? Especialmente quando o custo é a unidade do seu próprio povo. Isso. E essa história do Shibolete nos deixa com um pensamento final para reflexão. Aquele foi um teste literal, fonético, para identificar o outro com base na fala. E isso nos convida a pensar: quais são os Shiboletes modernos?
Que sinais sutis, seja no nosso vocabulário, nas gírias que usamos, em referências culturais, no modo de se vestir, na música que ouvimos ou até no nosso histórico online, são usados hoje para incluir ou excluir pessoas de certos grupos? Às vezes, com consequências profundas para suas vidas e oportunidades.